Bom dia, damos início à aula de física, aula de número 13, e o nosso assunto é o trabalho de uma força. Trabalho da força constante. O trabalho é a quantidade de energia gasta na execução de uma atividade, e sua intensidade é determinada pelo produto da força pelo deslocamento. Então, aqui a gente tem um bloco, ele vai ter uma força aplicada nele, ele vai sofrer um deslocamento, e o importante é o ângulo dessa força. Então, quando o ângulo é de 0 graus, ou seja, a força aplicada é paralela ao plano de deslocamento, a nossa fórmula simplesmente é a força multiplicada pelo deslocamento, tá? Quando o ângulo é de 0 graus. Na figura, vamos considerar que uma força constante de intensidade F atue no bloco, fazendo com que ele sofra um deslocamento D. Então, nessa segunda figura aqui, nessa imagem, a gente tem uma força que não faz um ângulo de 0 graus. Esse ângulo está entre 0 e 90. Aí nós devemos multiplicar também pelo seu cosseno. Acho que eu pulei um slide. Então, podemos determinar o trabalho realizado pela força no decorrer do deslocamento, fazendo o produto da força aplicada no ponto material pelo deslocamento sofrido pelo ponto material e pelo cosseno do ângulo que se forma entre as orientações do vetor força e deslocamento. A equação que nos permite calcular o trabalho realizado é a seguinte. Aí o trabalho, na verdade, eles usam a letra tau, tá, do grego, igual a força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo. Então, se a força aplicada for entre 0 e 90 graus, devemos usar essa equação multiplicando também pelo cosseno. Se o ângulo estiver entre 0 e 90, o trabalho realizado pela força é positivo e é realizado pela força cuja componente Fx atua no sentido do deslocamento, ou seja, a força está favorecendo o deslocamento no qual está atuando. Se o ângulo estiver entre 90 e 180 graus, como nesse exemplo aqui, o trabalho realizado é negativo e é realizado pela força cuja componente Fx atua no sentido oposto ao deslocamento, ou seja, a força está dificultando o deslocamento no ponto material no qual está agindo. Se o deslocamento e a força possuem direções perpendiculares entre si, como é esse exemplo aqui, está formando um ângulo de 90 graus, né? A força com o deslocamento forma um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo, isso é, não há componente Fx na direção do deslocamento sofrido pelo bloco. A força não influencia no deslocamento do ponto material, e, portanto, não há a realização de trabalho. Então, se a gente aplicar uma força aqui nesse bloco, nesse sentido, tá, formando esse ângulo de 90 graus, o deslocamento vai ser zero, não vai haver deslocamento. Então, o trabalho também será zero. As unidades de trabalho no sistema internacional é o Joule. Se a força de módulo F igual a 1 newton é exercida na mesma direção e sentido do deslocamento de módulo 1 metro, sendo o ângulo de 0 graus, portanto, o cosseno igual a 1, então o trabalho realizado por essa força é trabalho igual a 1 newton que multiplica 1 metro, que multiplica o cosseno de 0, que é igual a 1. Portanto, o trabalho realizado vai ser de 1 newton por metro. Trabalho motor. O trabalho é motor quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento. Aí o trabalho também é positivo.
A representação matemática do trabalho é dada por trabalho igual a força que multiplica o deslocamento. Isso quando o ângulo é igual a zero, ou seja, cosseno igual a 1. E o trabalho resistente, quando a força atua no sentido contrário ao do deslocamento, o trabalho realizado é negativo. Portanto, trabalho igual a menos a força que multiplica o deslocamento. Como nesse caso aqui eu coloquei um slide só para a gente poder comparar. O trabalho motor, a força está direcionada, tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo e, no outro exemplo, a força está no sentido contrário do deslocamento. Então, é o trabalho resistente e o trabalho será negativo. Mais um resuminho, trabalho motor, a força está total ou parcialmente no sentido do deslocamento. O cosseno é positivo. No trabalho resistente, a força está total ou parcialmente contrária ao sentido do deslocamento. Portanto, o cosseno é negativo. E o trabalho é nulo, ocorre quando o objeto sofre uma força perpendicular ao deslocamento. Trabalho igual a zero. Trabalho nulo ocorre quando a força não transfere nem transforma energia mecânica. A força é perpendicular ao sentido do deslocamento do corpo, ou seja, o ângulo de 90 graus, portanto, cosseno de 90 graus igual a zero. O trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento é sempre nulo. Trabalho de uma força variável. Para calcular o trabalho de uma força constante, utilizamos a equação trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. No entanto, existe outra maneira de calcularmos esse trabalho, utilizando o método gráfico. Então, a seguir, temos o gráfico de uma força constante em função do deslocamento produzido. Então, a força está no Fx e o deslocamento está aqui. Então, a gente tem um retângulo cuja área vai nos fornecer o valor do trabalho realizado. Então, se a gente calcular a área desse retângulo, a gente obtém o valor do trabalho. Observe que a área A do retângulo indicado na figura é dado por A igual a Fx, que é a força, multiplicado pelo D, é o deslocamento, ou seja, o trabalho é numericamente igual à área da figura formada pela curva, que é a linha do gráfico, com o eixo do deslocamento, intervalo considerado. Assim, trabalho vai ser igual à área. Podemos aplicar essa propriedade gráfica no caso de uma força de módulo variável, para calcular o trabalho realizado por essa força. Considere que a força F varie em função do deslocamento, conforme mostra o seguinte gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico, a gente tem dois triângulos aqui, triângulo A, área de A, ou melhor, área 1 e área 2. A área indicada por A1 fornece o trabalho da força F no deslocamento D1 até zero, ou seja, daqui desse ponto aqui, no zero, até o D1. E a área indicada por A2, que é o outro triângulo, fornece o trabalho da força no deslocamento D2 até D1. Como a área A2 se encontra abaixo do eixo de deslocamento, o trabalho da força, nesse caso, é negativo. Então, no A2 será negativo. Assim, o trabalho total da força F no deslocamento de 0 a D2 é dado pela diferença entre a área A1 e a área A2. Portanto, trabalho igual a A1 menos A2. Trabalho da força-peso.
Suponhamos que uma pessoa de massa igual a 75 quilogramas está em queda livre durante o bungee jumping, portanto, está caindo. Durante os primeiros 15 metros da queda, a velocidade de queda da pessoa é igual a 16 metros por segundo, ou seja, 57,6 km por hora. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Então, para esse salto do praticante de bungee jumping, calcularemos o valor do trabalho da força-peso por meio da energia potencial inicial e potencial final. Então, a energia potencial gravitacional inicial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial. E a final, massa vezes a gravidade vezes a altura final. Então, o trabalho da força-peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura final. Colocando isso substituindo os valores, então a gente vai ter a força-peso igual, a massa dele é 75 quilos, gravidade 10, altura inicial, a diferença era de 15 metros, né? Que eles deram a referência, 15 metros. Então, menos 75 vezes 10 vezes a altura final. A altura inicial menos a altura final é 15. Portanto, o trabalho da força-peso vai ser a multiplicação de 750 por 15, ou seja, a gente vai obter 11.250 joules. O sinal positivo do trabalho significa que o esportista ganha energia cinética com o trabalho da força-peso, pois a distância entre ele e a Terra diminui, isto é, sua energia potencial gravitacional diminui. A energia potencial gravitacional está relacionada com a altura. Então, quanto menor a altura, menor vai ser o H. Portanto, menor será o trabalho da força-peso. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, uma vez que ele pode ser calculado pela diferença de energias. Quando um objeto qualquer está sujeito somente à ação da força gravitacional, o trabalho dessa força é a medida da transformação de energia potencial cinética. Como a variação da energia cinética de um objeto que cai corresponde à diminuição de sua energia potencial gravitacional, podemos calcular o trabalho usando a diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final. Então, a equação novamente aqui, trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. O trabalho da força elástica. A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, como, por exemplo, uma mola, a borracha, um elástico. A força determina, portanto, a deformação desse corpo, quando ele se estica ou se comprime. Isso dependerá da direção da força aplicada. Então, a gente tem aqui uma mola, onde a força-peso está agindo. Então, aqui o deslocamento é X, tá? Um peso, deslocamento X. 2 pesos, deslocamento 2x. 3 pesos, 3x. Então, quanto maior a força, peso, maior vai ser o deslocamento. Tá? Então, o que vai interessar esse x, que é o deslocamento que uma mola, um elástico sofreram durante a ação. A fórmula da força elástica
Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke, chamada Lei de Hooke, que é força igual a constante elástica que multiplica o valor de x. O x, então, é a variação sofrida pelo corpo elástico, né? O tanto que ele foi deformado. E a constante elástica é determinada pela natureza do material utilizado, ainda por suas dimensões. Então, vai depender do material, das dimensões, né, da espessura, vamos supor assim, da mola, e da sua natureza. A força elástica é uma força variável. O trabalho não pode ser calculado pela fórmula que conhecemos. Trabalho igual a força vezes deslocamento. Para determinar esse trabalho, usamos a seguinte equação. O W aqui representa o trabalho. Tá? Não achei outra imagem com o tal, mas é o trabalho. Então, o trabalho igual a constante elástica da mola, ou do elástico, ou da borracha, né, do material, que multiplica o x ao quadrado, divididos por 2. Sendo a posição x1 a posição inicial, xf, aliás, xi, xf, posição inicial e posição final, ou seja, é a deformação. Se xi, que é a posição inicial da mola, e xf, a posição final da mola após o deslocamento. Caso xi igual a zero, e chamando a posição final de x, podemos escrever também trabalho igual a menos a constante que multiplica x ao quadrado divididos por 2. O trabalho poderá assumir 3 diferentes valores. O trabalho é positivo se a posição final está mais próxima da inicial, de x0 que é a inicial. O trabalho é negativo se o deslocamento final, a posição final, está mais afastada de x0 que a posição inicial. E o trabalho é nulo, o seu ponto xf está na mesma distância de x0 que xi está de x0. Encerrando o compartilhamento e encerrando a aula.